Olá a todos, está no ar o Game Show, seu programa cibernético, onde você fica sabendo tudo sobre o mundo dos games e o mercado atual. Hoje aqui com um convidado especial, está presente aqui no estúdio o Gabriel Gaspar, mais conhecido como Nitro nesse universo dos games. Nitro, seja bem-vindo aqui com a gente, é um prazer tê-lo aqui no estúdio. Oi rapaziada, Nitrão na área. Pessoal, Pedro, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Nitro, sou jogador profissional de Overwatch. Eu jogo atualmente pelo time da Black Dragons, estou competindo na Overwatch Contenders, representando eles. E já passei por diversos times de cenário, sou produtor de conteúdo, streaming, etc, etc, etc. Então, quando a gente vai falar de videogame, a gente consegue pensar lá atrás já, no Nintendo, no Atari, talvez, no PlayStation 1. Então a gente queria começar perguntando qual foi o seu primeiro videogame, como que era e quais jogos você gostava de jogar nele. Beleza, então vamos lá. Bom, meu primeiro videogame foi um Nintendo, o melhor de todos, quem discorda é clubista, tá? Eu queria deixar isso claro, que foi o Nintendo 64. Eu ganhei ele quando eu tinha 3 anos de idade e... não tem o que falar, eu joguei aquele videogame tantos anos, joguei praticamente todos os jogos, os mais populares até os menos conhecidos, e foi dali que começou, né, minha paixão, assim, que eu sempre joguei videogame, tipo, com muito afinco, era uma coisa muito prazerosa fazer isso com meu pai, fazia isso com meu primo. Essa geração dos anos 90, né, cara? Geração dos anos 90. Você tem 25 anos, né? Tenho 25, nascido em 93. Legal. Quais mudanças você anda observando nos jogos ultimamente? Desde seu primeiro videogame, passando por todos os outros, quais mudanças você observa na história, no desenvolvimento? Bom, tipo assim, quando rola uma nostalgia, assim, eu lembrando dos jogos antigos, o que eu mais sinto diferente de hoje em dia é a questão, assim, da dificuldade, né? Eu sinto que hoje em dia os jogos, eles apresentam tudo pra você, então por mais que ele tenha uma dificuldade, às vezes até maior do que mecânica, digamos assim, uma dificuldade mecânica até maior do que outros de antigamente, eles apresentam uma solução muito fácil. Então, por exemplo, para saber o que você deve fazer, siga a trilha, sabe? Uma coisa, tipo assim, que antigamente era, você tá aí, boa sorte. Nada, sabe? Não tinha internet também para você descobrir com tanta facilidade o caminho que você tinha que tomar nos jogos. Pelo menos é isso que eu acho. Então você sente falta de um desafio, assim, na hora de jogar mais. Principalmente em jogos single players, tipo, eu me desconectei bastante, assim, de jogos de console por causa disso, porque eu particularmente não vejo graça, não vejo uma competição, digamos assim, em você jogar jogos onde, tipo, eventualmente você vai acabar fechando sem você precisar dedicar, sem você precisar se superar, sabe? Já nos jogos online, no multiplayer online, já é diferente. Você tem toda a questão de estar competindo contra uma outra pessoa, que pode ser ou muito melhor ou muito pior do que você. Então, quando você falou sobre cenário competitivo, a gente pode acabar pensando no Overwatch, né? Que você joga profissionalmente. E a gente quer saber se você joga mais algum jogo profissionalmente ou se é só o Overwatch. Por que você escolheu esse jogo pra jogar? Bom, eu jogo só Overwatch profissionalmente. Eu acho que a maioria dos jogadores, tipo, só consegue se dedicar a um jogo. É basicamente que nem um esporte normal, né? Tipo, você não vê Cristiano Ronaldo competindo no vôlei. Natação. Só que... e por que eu escolhi o Overwatch? Não teve muito com porquê, eu nem ia comprar o jogo, mas uns amigos meus que... Tipo, o grupinho que eu jogava online, eles falaram, vamos jogar e tal. Eu comecei a jogar, gostei do jogo, vi que eu tava pegando um ranqueamento muito alto e tava gostando muito do jogo e já, tipo, fui procurando time. Foi uma coisa meio que natural, sabe? Não foi tipo, vou competir, ou quando o jogo lançou, pensei nele, tipo, aqui é minha chance de competir e participar de algo que antes eu não participava. Foi bem natural, então. Legal. E como você acha, assim, que esse cenário profissional de competir com outras pessoas e tal vai afetar os jogos futuramente? Ou já tá afetando, na verdade? Eu acho que eles... hoje em dia, um jogo que não é competitivo, na minha opinião, ele tem a vida útil dele um pouco curta, porque a gente tá muito nessa fase, assim, de hype, né? Daquela coisa, tipo, sei lá, vai lançar agora Capitã Marvel no cinema. Todo mundo só fala disso, mas daqui a um mês vai ser outro filme. E tudo muito rápido, né? As coisas... Exatamente, esses lançamentos, essas tendências, elas estão virando, tipo, cada vez mais rápido. Então, hoje a gente tem um jogo... sei lá, tivemos há um tempo atrás God of War, aí depois já lança um Assassin's Creed, todo mundo já viu. Então,
para você manter uma comunidade em volta de um jogo, eu acredito que o cenário competitivo é essencial, assim como como eu falei, nos esportes, né? O que interessa a gente no futebol ou num basquete da vida, futebol americano, é sempre ligar a TV e ver a galera competindo. Você acha que isso estimula bastante, então, o jogo? Estimula com certeza, e até porque a exposição que traz, eu acho que, na verdade, isso que é o mais importante, a exposição que traz para um cara que joga profissionalmente é o que faz o fã ficar ali, porque na realidade as pessoas, na minha opinião pelo menos, né, elas não estão muito ligando pra se você é muito bom ou não, elas gostam mais de saber quem você é, tipo, torcer pela pessoa, pelo jogador e não por causa do jogo em si, entendeu? Então eu acho que esse fator também agrega muito em realçar o quanto competitivo de um jogo pode ser importante. Legal. E você como jogador, assim, não só como profissional, uma pessoa que gosta muito de jogar, que tá sempre nesse meio, o que você espera dos próximos jogos que vêm, dos consoles ou até nos jogos competitivos? O que você queria ver nesse meio? Olha, honestamente, da minha parte, eu gosto muito de jogos assim que me remetem à minha infância, como por exemplo a gente teve agora o Pokémon, tipo, é uma coisa que, eu teria o prazer de jogar isso. Pokémon eu joguei na infância também, cara. Porque quem não, né? Os novos também. Gosto então. bastante. E é uma coisa que tipo, é prazeroso você sentar, você jogar, você lembrar da sua infância, ou até ver o quanto que mudou. Trazer isso para novas gerações e tal. Eu acho basicamente isso que eu espero. Em relação a jogos competitivos, é aquilo, tipo, cada vez mais. Eu não tenho assim na minha cabeça um pensamento de que um jogo estoure ou torcer. Não, eu torço para que tudo, tipo, para que seja realmente um mercado sério, do jeito que vem se tornando. E que seja valorizado quanto antes melhor, né? Esse cenário profissional no Brasil está crescendo muito, né, Nitro? Sim. Como você conhece outros, você tem amigos que praticam profissionalmente também, vocês se conhecem? Como que é essa rede assim entre vocês? Cara, pode perguntar, desculpa. Não, como que você vê o futuro desse cenário profissional e como que ele se dá a relação de vocês, assim? Vocês são amigos, rola umas intrigas entre vocês, um ciúminho ali, outro aqui, ou não? Rola. Tipo, o que acontece assim, falando primeiro dentro do próprio jogo, é normal que quando a galera tá querendo ganhar, acaba virando mesmo um trabalho, porque tem dias que você não tá com vontade, tipo, teve um dia ruim em casa ou algum problema, e você não tá com vontade de treinar, se dedicar, e isso acaba refletindo tanto em campeonato quanto num desempenho geral do time, por exemplo, e acaba gerando atrito como qualquer meio competitivo, né? Qualquer coisa que você bote todo mundo, tipo, vou tentar, e aí algum acaba falhando, ou se não, rola um desentendimento. Isso é normal. No geral, o cenário de Overwatch é bem unido, atualmente ele é bem unido, ele já, no começo, né, era aquela disputa de todo mundo, tipo, ninguém se conhecia, hoje em dia todo mundo já se gosta, todo mundo se apoia. Bacana. E falando assim, minha experiência em outros jogos, eu conheço uma galera, porque, como eu falei, eu sempre joguei jogos online. E o que acontece? Eu conheço uma galera que foi para outros jogos. Tenho amigos no CS, tenho amigos no Rainbow Six, que também são profissionais e jogavam comigo outros jogos. Rola um intercâmbio assim de, e aí, como tá as coisas e tal, pra ver como é que estão sendo levadas as coisas nos jogos, mas todo mundo torcendo sempre. Aquela rivalidade saudável, né? Saudável, todo mundo torcendo pro meio em si, né, dos esportes se darem bem. Legal, cara. Uma coisa que eu fico curioso aqui é questões das lives, né? As live stream que vocês fazem, que não tem como fugir muito disso hoje em dia no cenário de vocês, né? Como que você faz essas lives? Como que elas são produzidas? Tem um horário? Como que você faz isso para os seus seguidores? Como que eles vêm? Eles pedem para fazer, subir tal jogo? Você vai lá, pesquisa? Como que se dá isso, cara? Então, as lives... Elas têm um, tipo, um entretenimento pro público, pra eles verem basicamente como é o dia a dia de um cara que ou é engraçado, tipo, então pode ser, por exemplo, o Faustão lá fazendo live, quem não ia ver, no mínimo ia achar curioso, sabe? Então pode ser tanto nisso ou como pra ver um jogador profissional, ver qualquer pessoa assim, qualquer personalidade que seja jogando no seu dia a dia e meio que gerar uma comunidade em torno disso, porque... Querendo ou não, é uma coisa que ajuda muito o jogador profissional, o produtor de conteúdo, são as lives, porque elas são extremamente rentáveis e
quando você faz um conteúdo ao vivo, você traz muito do público pra perto de você. Então ele vê o que você tá, tipo, passando, você fala, pô, mano, hoje, sei lá, tive uma dor de barriga aqui, não tô legal. E aí o cara vê, pô, ele joga mal no dia também, igual eu, sabe? Rola esse intercâmbio. Então vira muito... Eu acho que isso é o que mais benéfico nas lives. Poxa, bacana. E seus seguidores, assim, eles têm uma faixa etária ou você tem desde criança até adultos? Então, no geral, tem de todas as idades, mas tem sempre um público... Eu acho que isso deve acontecer com praticamente todos os produtores de conteúdo. Tem uma faixa etária que te acompanha mais do que outra faixa etária. No meu caso, é de 18 a 35 anos. Pelo menos é o que tá lá nas estatísticas. Sim. Né? E é essa galera, assim, até pelo, tipo... Acho que pelas coisas que eu passo na minha própria live, pelas... Tipo... meus pensamentos e tal. A galera que mais se identifica comigo acaba sendo dessa idade. Bacana. Tá presente aqui no estúdio também a Jaqueline. Jaque, vai falar um pouquinho. Oi, Nitro, tudo bom? Obrigada pela presença. Você estava comentando aqui que é até um trabalho isso, né? E gerou essa dúvida, mas é rentável? Nessa parte de competição primeiro, é rentável para você? Então, na parte de competição, no meu jogo, que é o Overwatch, atualmente no Brasil não é uma coisa tão rentável assim. A gente não tem investimento das organizações que são os times, né? Como se fosse um Flamengo e Corinthians, eles não investem tanto no meu jogo, que é o... No meu jogo não, né? No jogo Overwatch. Mas assim, em geral... se você for falar num nível muito alto, é bem rentável. Então a gente tem aí Dota 2, que é um jogo que é super rentável para os jogadores que estão lá em cima. Counter-Strike, Rainbow Six, todos esses jogos podem não ser as mil maravilhas, mas são jogos rentáveis. No último torneio que você teve oficial, mais ou menos você ganhou, você teve um prêmio aí, você ganhou quanto mais ou menos? Olha, o último torneio que eu joguei, a gente ficou... Se eu não me engano, em segundo lugar, foi um torneio presencial que foi na Comic Con Experience do ano passado. Pode revelar aqui pra gente? O quê? O valor? O pior é isso, eu não lembro, porque geralmente é um valor, por exemplo... Acho que é eu lembro do último de muitos ouvintes, né? Não, eu posso te dar o valor do último que aconteceu, por exemplo, que foi a Game XP, eu acho que foi lá no... Ano passado? Não, foi no Rio de Janeiro agora. Ah, sim. E eu lembro, eu não participei, mas eu lembro que as premiações foram em torno de 4 mil a 6 mil reais pro primeiro colocado e segundo, eu acho. Entre todos os jogadores. Então, tipo, tem que rachar isso entre todos os jogadores, entendeu? Então, e você, então, trabalha numa equipe, então? Exatamente. Isso? São mais quantos? Sou eu mais 5. São 6 ao total no Overwatch, mas tem outros jogos que, às vezes, o time é de 5. O Overwatch é sempre 6 contra 6 no modo competitivo, né? Isso. Só para o nosso ouvinte saber o que é essas... Então, são sempre 6 pessoas contra outras 6 pessoas. Exatamente. Ah, então é rachado igualmente, é isso? É rachado igualmente. Tá. A não ser que role um acordo lá, tipo assim, pô, galera... Mas na sua equipe, como é que funciona? Não, é rachado... 99% dos casos é rachado igualmente. E como é que vocês decidem, assim, eu vou competir esse torneio, não vou nesse. Como é que funciona isso? Bom... Tem uma seleção ou não? Então, como tem pouquíssimos torneios ainda no jogo, não fica tão difícil assim, né? Tipo, os que tem a gente compete. Uhum. Mas eu sei que... em alto nível, eu sei que os times, eles têm que realmente, em outros jogos, principalmente que tem muitos torneios, eles têm até que se privar de uns para competir em outro devido ao próprio interesse de agenda deles. Aí eu já não sei como funciona, mas... Hoje vocês têm patrocínio? Então, patrocínio não. É só mesmo o time que pega a gente e fala, vocês vão ser nossos jogadores e tal, dá um valor lá estabelecido em contrato. E basicamente é isso. Não é, tipo, não chega a ser um patrocínio de marca ou... É como se fosse uma empresa que vocês se associaram a ela, seria isso? Seria isso. É como eu falei de time, tipo, você jogar pelo Corinthians. E é uma mensalidade que vocês ganham? Como é que funciona isso? Então, chega a ser mensal, não são todos os times que... Só pra deixar claro, não são todos os times que ganham. Uhum. E geralmente é só um valor, assim, uma ajuda de custo. Não é nada demais, não é tipo... Não tem orçamento, ainda mais para jogos que não tem um cenário tão estabelecido como é o caso do Overwatch, não tem um orçamento aqui no Brasil para você
deixar isso rentável do jeito que todo mundo ia querer, né? Tanto a organização, que não recebe tanto dos torneios e da empresa que faz o jogo, quanto dos jogadores. Entendi. Então é só pra cobrir ajudas de custo e locomoção, é isso? Locomoção, ou até mesmo o tempo que você investe. Ganham? Oi? Em torno de quanto, assim? Eu não... Tipo, é meio que sigilo, tá ligado? A galera não deixa de ficar falando, mas... Tá certo, mas dá pra revelar tudo aqui também, né? Mas se eu fosse soltar no geral, envolvendo todos os times, eu diria que de 500 a no máximo uns R$800 por mês. Assim, 800 sendo muito bom, tipo... Você está muito super bem encaminhado. Isso, tipo, pode ser comparado a um salário, assim, se fosse uma profissão remunerada? Poderia ser comparado a um salário, sim, mas... Então poderia ser considerado como rentável, então. Poderia, mas não, tipo, da forma que a gente vê hoje. Até porque a gente não poderia abandonar afazeres normais, como uma faculdade, os estudos, essas coisas, pra você trabalhar só disso hoje em dia. Tá. E como coach, como é que funciona? A gente tava até conversando ali, mas queria saber um pouquinho mais. Você como dá aulas, né? Isso ensina, né, as pessoas, né? Então, uma das coisas que o próprio produção de conteúdo, né, vídeos no YouTube e as live streams me trouxeram foi gente perguntando se eu ensinava aquilo que eu sabia. E aí eu vi nisso longe de ser o pioneiro disso, mas eu vi aí uma oportunidade de rentabilizar o que eu fazia. E quanto mais você busca, tipo, rentabilizar as coisas, quanto mais pessoas te ajudam, tipo, por exemplo, eu dava o coach pra alguém. Aí eu botava a pessoa na live e falava, e aí, mano, fala aí que você gostou do meu coach, fala o que você falou pra mim. Eu ia lá e falava, pô, é bom mesmo, me ajudou muito e tal. Aí atrai mais gente, força, entendeu? Né? E aí você vai trabalhando assim pra tornar cada vez mais viável. Porque como eu falei, se você for depender só do competitivo, você não consegue, tipo, virar pra sua mãe, seu pai, que geralmente são os players ainda moram na casa dos pais, ou se não consegue, tipo, vou pagar um apartamento aqui, entendeu? Então você tem que buscar esses meios. Como é que é essa sua realidade hoje, assim? Você tem 25 anos, mora com os pais? Sim, eu moro com meus pais. Como é que foi, assim, você falou assim, eu vou seguir nessa linha aqui? Até que você falou que você se formou como em direito, né? Em advocacia. Sim. Em direito. Bom, o pau quebrou lá em casa. Eu sempre fui, tipo... Eu sempre fiz mais ou menos o que meus pais queriam, tal. Entrei em direito até por conselho deles. Na época eu queria muito entrar, mas na época de sair rolou meio que um atrito, porque eu não gostava mais da faculdade. Eles falaram, não, você tem que terminar. E realmente, hoje em dia eu sou grato de ter o diploma, mas não é uma coisa que eu me vejo trabalhando. Então eu falei pra eles, vou tentar aqui fazer as minhas coisas, né? Expliquei mais ou menos como era. Hoje em dia quanto mais vai crescendo o seu público, mais pessoas vão te conhecendo, eles vão aceitando melhor. Mas no começo é um pouco punk. Aquela motivação, né? Bate aquele susto, né? Bate. Não, mas é normal, né? Não tem nem o que falar. É uma coisa extremamente normal que bate em qualquer pai que vire. Tipo, você vai fazer uma coisa que não existe. Mas hoje já tá melhor. Hoje já tá melhor. Hoje já tá bem melhor. Até pela evolução, né? Tá crescendo essa área, né? Sim, e honestamente, tipo, vai entrando um dinheiro aqui e ali, eles vão ficando mais seguros. Eles falam, pelo menos, tipo, tá vingando, né? Por mais que não seja uma coisa que, assim, que você explodiu, que nem esses youtubers explodem, assim, eles vêm, beleza, você tá trabalhando, te vem trabalhando todo dia, te vem buscando uma coisa que você acredita, você conversando animado, né? Sim. Com eles falando, fiz isso, hoje teve aquilo, aí eles mesmos já... Aí, tá vendo? Legal. Atenção, pais, hein? Se vocês veem seu filho aí se dedicando, ainda tem que incentivar. Aí que dá certo. Pode ser que dá certo. Meu pai, no começo, ele era meio assim, hoje ele comenta todos os meus vídeos, ele comenta lá, e aí, Nitrão, não sei o quê, vai risada. Legal. E o futuro, assim, o que você projeta? Olha, honestamente, eu projeto, o que eu tenho de projeto é fazer a minha imagem crescer em torno do jogo. Eu sou meio que uma figurinha carimbada ao redor do cenário competitivo. E, tipo, tendo isso na minha mão, eu procuro sempre alavancar tanto rede social quanto meu próprio desempenho no jogo. Então, assim, eu alavancando, por exemplo, o YouTube, conseguindo tirar uma grana boa lá, eu vou ter mais tempo de treinar e
ir melhor em campeonatos, Sim. entendeu? Então uma coisa gira em torno da outra. Mas aí então você prefere, você vê assim, se projetar focando nessa área de Overwatch, de competição, não em ensinar, ou talvez, como é que você... Então, o meu sonho mesmo, tipo, aquele que é o sonho é competir, chegar num estágio e onde você vai lá, joga contra a galera, recebe bem e tal. Só que hoje em dia no Brasil isso não é muito viável. Ainda mais eu que agora, por exemplo, minha namorada tá grávida, então, tipo, tu tem que trabalhar com a realidade. Parabéns, hein? Não, tipo, é de boa, só que você tem que lidar com a realidade. Então você, como é que eu vou orçamentar tudo isso pra continuar aqui seguindo meu sonho? Então aí você buscou outras frentes pra poder se sustentar, né? Exatamente. Sustentar essa situação, né, na Exatamente. verdade. Mas... Como ensinar, né? Mas se você for perguntar pra qualquer pessoa o que é mais rentável, ela vai te falar que é streaming e produção de conteúdo, obviamente, do que competição, entendeu? Então, por isso que, tipo, eu tento fazer um girar em torno do outro, É um equilíbrio aí, né? Legal. Bom, tá presente aqui no estúdio também com a gente o Eduardo. Eduzão, dá um salve aí pro Nitrão. Fala, Nitro. Na hora que me falaram que ia estar com esse monstro cibernético aqui, eu até falei, putz, eu vou ter que falar pra ele da minha experiência, que eu jogando videogame era daqueles que botava o Roberto Carlos no ataque pra fazer o golzinho de esquerda ali na diagonal do PS2. Eu também, sempre. Clássico. Aí foi evoluindo os jogos, né, PS3, PS4, e eu mesmo, assim, fui meio que me afastando dos games, assim, vim mais pro mundo real. Mas só que eu vi muita galera, assim, focando nos jogos, indo para outros jogos, e tem um amigo meu que fez da casa uma lan house, assim. Então eu queria vir falar com você sobre a diferença entre lazer e quando já vira um vício, assim, da pessoa, assim, no jogo cibernético, no videogame, em todo esse ramo que você domina aí. Então, cara, os jogos, eu acho que eles, em si, eles não oferecem um risco de vício, é mais as pessoas, a nossa sociedade que oferece. Então, eu até comentei um pouco antes, a gente já tava batendo um papo, a sensação que eu tenho é que pode se tornar um vício quando se torna muito uma fuga. Eu mesmo, quando era menor, eu tenho certeza que em algum momento eu já devo ter sido um tanto viciado, né, em jogos, eu via como uma fuga. Então, por exemplo, como é prazeroso você jogar, assim como são várias outras coisas prazerosas de fazer, você acaba fazendo, volta para aquilo toda vez que você quer esquecer, sei lá, que você discute com a sua mãe, ou que você tá com algum problema, você pega, destranca ali e fecha. Eu acho que isso pode se tornar perigoso. Mas é como eu falei, assim como qualquer coisa, como o alcoolismo, como as drogas, como várias e várias outras coisas que a gente pode ter na vida. Tem vícios bons e tem vícios ruins, né, cara? Então, tipo, no caso dos jogos, eu honestamente eu vejo como os pais têm que estar sempre atentos aí para ver se o filho em si, a criança, o adolescente, como é que tá, mas cara, não sei nem mais o que falar. Acho que eu já falei tudo que eu tinha falado, deu uma travada aqui, deu um stuck. Não tem problema não, a gente aqui tá aqui pra isso. Então, nesse mundo assim de vícios, assim, eu já tive a experiência de ter um amigo que ficou viciado em jogos e hoje ele não joga mais nada, assim. Você fala, nossa, não dá. Mas o vício mais comum que a gente viu de antigamente não era nem jogos relacionados ao cibernético, era jogo relacionado a apostas, essas coisas, né? Certo. Mas hoje envolve dinheiro. Então eu vejo uma relação entre os dois, assim, tipo, jogos de apostas, de baralho, assim, que tinha antigamente, e esses jogos de hoje, porque pra você ter um bom computador, uma boa streaming pra você jogar o seu jogo, você precisa gastar um pouco também, né? Certo. Então a minha dúvida é essa, assim, até quando que isso, a pessoa pode, até onde ela pode ser levada, assim. Ou você acha que isso não é um risco, assim, dos jogos cibernéticos, que dá pra gente separar bem o mundo real? Não, eu acho que, cara, de verdade, eu acho que como qualquer outra coisa, você tem que ter, se você acha que tá ficando perigoso pra alguém, tá ficando nocivo, assim, pro seu filho ou pro seu amigo e tal, você tem que dar um toque, você tem que fazer ele procurar ajuda, mas longe de ser um jogo online, poder ser causa de alguma coisa. Qualquer coisa, o cara pode ser viciado, sei lá, em andar de skate, pode ser viciado em
jogos de aposta, pode ser viciado em bebida, pode ser viciado em tantas coisas, entendeu? Eu honestamente não acho que seja o problema do jogo em si. Eu acho que é mais, que nem eu falei, a nossa sociedade que acaba, sei lá, um garoto que é mais, não tem tantos amigos no colégio, acaba se isolando num computador, enquanto o outro que tem, ele pode achar, o mesmo tem a tendência de ter vício, então ele vai achar o vício em outras coisas, O cara deixa de ir num shopping pra jogar. Sim. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Exato. Ou o cara, tipo, tá indo no shopping pra fazer um vício dele lá, sei lá, ir no cinema toda hora, o cara é cinéfilo, ou fumar maconha, sabe? Tipo, sim. Então você acha que é uma coisa que vai muito da pessoa e não do jogo? Eu acho que vai muito da pessoa. Com certeza, posso te falar com certeza, vai muito da pessoa e não do vício, né? Tipo... Porque tem vários vícios também. Exatamente. E deixa eu perguntar, uma coisa que eu fiquei interessado, assim, você dá aula, você treina e você compete. Qual dos três você gosta mais? Cara, competir é bem legal em si, tipo, jogar um campeonato, a satisfação de você participar é muito legal. Mas, tipo, eu diria que a sensação de, tipo, você chegar com... Ser reconhecido tanto em qualquer uma das áreas, seja fazendo live, alguém virar pra você e falar, cara, tua live, você, tipo... Porque querendo ou não, gera uma comunidade ao redor da live, a galera vira e fala, pô, mano, tô sentindo falta aí, cadê meu amigo Nitro, sabe? A galera meio que, tipo, vira seu amigo lá na live. Então você receber essas mensagens boas, tanto de, você jogou muito no campeonato, ou, pô, tua aula me ajudou muito, elas todas são gratificantes, que, tipo, de diferentes formas. Não dá pra você falar qual que você gosta mais. É igual quando o professor vê um aluno passando no vestibular, eu acredito que seja. É, tipo isso. Você receber aquele elogio de seu trabalho tá sendo bem feito, eu acho que é bom em qualquer sentido, assim. Aí que a gente vê a recompensa, né? Uhum. É isso aí. Legal. Nosso tempo tá se esgotando aqui. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa nesse nosso bate-papo de hoje especial? Nitro, quer deixa aí seu canal pra se inscrever, como que faz, redes sociais. Suas redes, é isso aí. Beleza, pessoal, obrigado aí por abrir o espaço. Obrigado você. Cara, minhas redes sociais é o seguinte, é só você procurar Nitro, OW, a abreviação de Overwatch. Você deve estar me achando aí tanto em Instagram, YouTube, Twitter. Agora eu tô fazendo lives na Nimo TV, não é tão convencional, é uma plataforma nova que tá chegando no mercado. Bacana. E é isso, só me procurar lá que você vai achar. Tem telefone para contato? Telefone para contato? Não, tem o meu e-mail. O e-mail é nitrocontato, né? nitrocontato@gmail.com. Legal. Legal, Nitro. Obrigado aqui pela presença, viu? Obrigada, Você quer falar mais alguma última coisa? Mandar um recado para alguém? Mandar um recado? Quero mandar um recado aí pra minha família, pra minha namorada, minha filhinha que tá vindo aí, amo muito vocês. Parabéns. E pra rapaziada que cola nas minhas lives, galera da escolinha do Nitrão, pessoal dos times que eu montei lá pra eles competirem. Queria mandar um abraço caloroso pra todo mundo que curte meu trabalho. Legal. Obrigado, Nitro. Foi um prazer, viu? Esse foi mais um Game Show. Obrigado a todos. Eu sou Pedro Vasques. Eu sou Renata. Eu sou a Jaqueline. E eu sou o Eduardo.